Shalom, Erev Tov. Não fiquei contente ainda, né, com o que disse, né, no pequeno estudo, o recado de hoje de manhã. Então eu estou fazendo um outro, né, mas estou gravando aqui porque ele pode demorar um pouquinho mais de 20 minutos e eu temo que ele se perca por problemas técnicos, né, como tem ocorrido geralmente. Nós vamos falar novamente, né, a respeito, né, eu estou, né, batizando esse recado de as 3 missões para as quais tinha que nascer o profeta Yahushua. Eu sei que todo mundo vê a coisa de uma forma diferente, mas também sei que nós temos que enxergar as coisas da forma que o Pai as idealizou, da forma que o Pai as predeterminou e da forma que elas estão realmente sendo demonstradas na palavra, sem se usar, né, de subterfúgios humanos para entendê-las. Então eu vou ser rápido novamente, né, embora com mais tranquilidade, porque agora não temos o problema de talvez ficar sem a internet, né? Vocês vão me desculpar, né? Isso, já voltei. Eu estou aqui querendo tomar um pouquinho de água porque eu até tirei o casaco, ficou calor. Um pouco de água. Então, eu dividi esse estudinho em 1, 2, 3, 4 partes, ok? Curtinhas. Vocês vão ver que é direto e reto, querendo ter mais conhecimento a respeito disso, né? Leia Yahushua, quem foi e quem é. Ou assisto, tem vários vídeos com esse nome. Várias versões do mesmo estudo, né? E quem quiser a apostila é só me chamar que eu repasso. Então vamos lá. A parte 1. O tabernáculo de David a juntar as tribos. Observem, o Mashiach, né, ele deixou bem claro, tanto que lá em Atos 15:16, é dito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de David, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. O que ele quer dizer com isso? Observem, meus irmãos, o que é o tabernáculo de David? É o reino de David, o reinado de David. Ele foi o único rei, né, em Ashurum, que reinou sobre todas as tribos pacificamente. Né? Os 40 anos que ele reinou, todas as tribos estavam juntas sob o seu domínio, sob a sua obediência. Porque ele era justo e ele fazia o que o Pai lhe pedia. Mas houve todo, né, quem já leu o pacto sabe o que aconteceu, houve a divisão das tribos e tudo mais, né? Então, voltemos para o 1º século, onde Mateus, né, Matitiaro, no seu capítulo 15, versículo 24 do seu livro, ele anota as palavras de Yahushua, onde ele diz assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Ashurum. Observe, quando houve a divisão
né? E Ashuru do norte e Ashuru do sul, sendo que o do norte ficou mais conhecido como Efraim e o do sul como Yahudá. 2 tribos e meia ficaram no sul, 10 tribos e meia ao norte. Tanto as tribos que estavam no sul como as tribos que estavam no norte praticaram tanta idolatria, fizeram tantos erros que anularam aquele pacto, aquela aliança que havia sido feita logo na saída do Egito, quando chegaram ao Monte Sinai, da qual o mediador foi Moshe, que é a Torá, né, que é a forma como deveria agir o povo. Mas o povo sempre pisou na bola, o povo sempre foi castigado e o povo perdeu essa aliança. Foi tentada novamente em Horebe. Só que nós vemos na primeira aliança, né, porque está escrito que nenhuma aliança pode ser fechada sem o derramamento de sangue. Essa aliança feita em Horebe ocorreu sem derramamento de sangue. Então ela não teve validade. Nessa altura do campeonato, né, as tribos são divididas. Em 721, a tribo de Efraim, né, que seria Ashuru do norte, ela é desmontada, né, porque o rei assírio, Filazar III, joga, né, eles todos lá para o norte, né, tira o chão deles, literalmente, né, para não haver revolta, e eles acabam se misturando às nações gentias por onde iam passando. Isso para que a promessa feita a Abraão pudesse ter efeito, pudesse ocorrer. Quando ele diz da tua descendência, lembre-se sempre, ele não diz o teu descendente, ele diz da tua descendência, todas as nações serão benditas. E foi justamente por isso que ele disse que Efraim, né, aqui estão os 100 mil de Efraim, aqui estão os 10 mil e tinha minha cabeça, os 10 mil de Manassés, né? Então, Efraim seria muito grande, tá? As 2 tribos e meias do sul também pisaram na bola muito. Salomão nem se diga, né? Roboão e assim por aí por diante. Ao ponto deles ficarem devendo 70 Shabbatot na terra. O que é isso? Na lei diz, né, que a cada 7 anos deve-se descansar 1 ano na terra, não se plantar nela. Mas a ganância deles, a avareza deles, fez com que eles não levassem isso da forma que a rua havia colocado. Eles passaram 240 anos, se não me falha a memória matemática, plantando direto. Ficaram devendo 490 anos plantando direto. Ficaram devendo 70 Shabbatots da terra. Por isso, o pai falou, bom, eles não vão parar de plantar. Então, trouxe Nabucodonosor, que tomou Jerusalém, levou todo mundo para a Babilônia, onde eles permaneceram exatamente 70 anos, que era o tempo que eles não podiam plantar na terra. E também estavam fora do pacto, da aliança, tanto que a partir daí o pai nem se manifesta com eles mais. Eles passam quase 500 anos sem ter nenhuma manifestação do pai, que é quando então começa a surgir o rabinato, Talmud, Zohar, assim por diante. Os rabinos que vinham com aquelas histórias todas, né?
a tradição oral, porque eles não tinham mais ninguém que o Pai enviasse para poder ajudá-los. Então, reedificar o tabernáculo de Davi significaria unir novamente toda a nação e Ashuru. As 10 tribos e meia do norte com mais as 2,5 do sul. Então, a missão principal do Mashiach foi iniciar, né, como aqui mesmo diz, ele respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Ashuru. A partir dele, quando ele diz, né, lá em Mateus 28, 19, e de fazer discípulos, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco até o final dos tempos. No verso que nós vemos que assim que ele começou o seu ministério, ele passou a pregar o reino. E para aquelas pessoas, elas sabiam que o reino era a união da nação em Ashuru. Então, ajuntar as tribos para reformular, para refazer, para restaurar o tabernáculo perdido de Yahu. Ok? Observe que um verso muito mal interpretado pela cristandade, principalmente, né? É muito claro, né? Para quem está conseguindo seguir esse raciocínio, que diz o seguinte, em Efésios 2,14, o Rabino Shaul nos diz o seguinte, porque ele é a nossa paz. Ele quem? Yahushua. O qual de ambos os povos, ou seja, Yashuru do norte e Ashuru do sul, fez um, novamente. Derrubando a parede de separação que estava no meio. Muitos aí interpretam que essa parede era um muro que existia onde os gentios ficavam do lado de fora e não sei o que, não sei o que. Não. Se você ler um estudo nosso chamado Filho Pródigo, você vai entender perfeitamente o que significava essa parede de separação. E descobrirá que nada mais é, nada menos é, do que justamente a separação das tribos, tornando-se duas nações, e finalmente a nação do norte desaparecendo entre as nações gentílicas. Observem a segunda parte. Aqueles sacerdotes da época do Mashiach, primeiro século, eles não estavam mais dentro do que a Torá ensinava. Eles iam muito, né, no que diziam os fariseus, saduceus e tantas outras seitas que já haviam sido criadas. Principalmente em relação ao dia do Shabat, mas isso é outro estudo. Então havia necessidade de que aquele pacto, aquela aliança feita lá no Sinai, onde foi entregue a Torá por Moshe, ao povo, se restabelecesse. Porque sem aquela lei, sem a Torá, seria impossível juntar novamente as tribos. Então veja, quando Shaul fala que derrubando a parede da separação que estava no meio, ele quer dizer o seguinte, que ele deu ordem de irem as nações até os confins da terra, né? Nós vemos lá em Atos 1, que fossem testemunhas, para irem recebendo aqueles que o Pai chamava, porque só o Pai sabe quem realmente é
a descendência de Ashuru, né, de Jacó, no caso. Quem é das tribos do norte, quem é das tribos do sul, que nós só vamos saber segundo o Apocalipse quando recebemos a pedra branca com o nosso novo nome, né? Havia um processo a ser cumprido. Então nós vemos que para que essa lei vigorasse novamente entre os homens, veja que Shaul até diz, pregou, né, pelos seus santos profetas, e agora nos envia o seu Mashiach. Isso quase 500 anos depois. Para que todo homem possa estar perante a rua novamente. Então nós vemos lá em Mateus 27, 51, o seguinte: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Ainda em Hebreus, né, 9:3, nós vemos assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então é esse véu que foi rasgado no momento em que o Mashiach expirou. Nesse local só podia entrar o sacerdote, né, que iria lá com as oferendas do povo para pedir o perdão dos pecados. A partir daquele momento não existia mais o véu da separação. Todo homem que fosse chamado e eleito poderia se chegar perante o trono de Yahu, diretamente em nome de Yahushua, é claro. Observe que Kefas, né, Pedro, no capítulo 2, versículo 5, ele nos diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Já demonstrando que não existiria mais templo, já não existiria mais igreja, já não existiria mais local nenhum onde o Ru estivesse. Mas sim estaria em cada um daqueles que ele chamasse, em cada um daqueles que lhe obedecessem, em cada um daqueles que fossem eleitos. E Kefa continua: para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Yahu em nome de Yahushua. Então aqui nós vemos bem o segundo motivo pelo qual o Mashiach aqui esteve. Ele fez com que aquele primeiro pacto, onde ainda nem sequer os levitas iam ser sacerdotes, né? Se você não conhece isso, leia a Bíblia, se tornasse novamente legalizado, tornando todo homem que invocasse a Yahu em nome de Yahushua HaMashiach pudesse se apresentar diretamente, sem intermediários, perante Yahu. Para que isso voltasse a valer, haveria de ser derramado sangue inocente. Aí que entra o derramamento do sangue de Yahushua. Não tem nada a ver com pecados, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a renovação da aliança. Vamos ler alguns trechos agora, lá de trás, né, do profeta Oséias, que nós vamos conseguir entender melhor essa questão. Veja bem, o profeta Oséias, no capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: e Yahu disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso povo.
nem eu serei vosso Hu. Ali ele já estava descartando Yashuru do norte. Depois nós temos, mesmo livro de Hoshea, no mesmo capítulo, o versículo seguinte, o 10, que nos diz assim: todavia o número dos filhos de Ashuru será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, porque eles foram arrancados da terra e jogados, e esqueceram até que eles eram Yashuru, se lhes dirá, vós sois filhos do Hu vivo. É a união, é a junção de todo Yashuru. Ainda em Hoshea 4:6, nós vemos o seguinte, Hoshea apontando o erro, né? Onde Yahu diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Estão vendo? E visto que te esquecesse da lei do teu Hu, do pacto feito, da aliança feita lá no Sinai, também eu me esquecerei de teus filhos. Ainda em Hoshea 7:8 nós vemos assim, Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. O que é um bolo que não foi virado? É um bolo que foi cozido apenas sua metade. Então nós vemos aqui exatamente as 3 missões de Yahushua. A primeira, iniciar a busca a todas as tribos perdidas de Ashur, para unificá-las. O que até hoje é feito por aqueles que são emissários de Yahu. Segundo, terminar com o sacerdócio levita, que já não tinha validade. Desde que a aliança não existia, não tinha validade o sacerdócio levita. Tanto que ele diz que nem uma geração depois iria sobre pedra. E no ano 70, ele disse isso no ano 30 e pouco, quer dizer, 40 anos depois, mais ou menos, foi derrubado o templo. No momento em que ele entrega, né, a sua vida ao Pai, que ele sangra, ele nada mais, nada menos do que fez o quê? Reabilitou aquele pacto feito no Sinai. E a terceira missão, que era de demonstrar, né, como cumprir a lei. Por isso que dizemos que ele é o nosso exemplo. Então nós vemos aqui que, escrituralmente falando, nada comprova. É claro, tem milhões de textos adulterados onde as pessoas dizem o que querem. Mas se você for seguir as profecias, se você for seguir aquilo que o Taná diz e aplicar ao que Yahushua falou, retirando aquilo que puseram na boca dele, vocês vão ver que essas são as 3 missões. Reunir todas as tribos, e assim ele estaria levantando o tabernáculo de David. Reabilitar
o pacto, a aliança feita no Sinai, para que todo homem pudesse se chegar perante Hu. Lembre-se que era a nação Kadosh, antes do bezerro. Leiam essa parte, vocês vão entender o que eu estou falando. E a terceira, que era nos ensinar a praticar a lei da forma que a Hu a compôs, retirando o que era velho. O que era velho? As tradições orais, os livros rabínicos e todas as fábulas judaicas. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que isso possa fazer-os entender. Para quem ainda não leu o Pacto, seria importantíssimo ler. Para quem ainda não leu o Filho, seria importantíssimo ler. E para quem ainda não leu Yahushua, quem foi e quem é, mais importante ainda, ok? Então é isso. Grande beijo no coração. Eu desejo, são 14h15, eu desejo um ótimo final de Shabbat. Esse mês teremos 30 dias, porque o alinhamento se dará amanhã, às 8 horas 42 minutos, 8 horas 42 minutos e 52 segundos. Já invadindo. Então nós temos que ter um 30º dia e aguardar até o pôr do sol de amanhã para decretarmos Rosh Hodesh do 9º mês. Muita shalom para todos, espero que isso seja para a edificação de alguns que ainda talvez não tenham entendido essa parte. Fui.